conectados à graça e à paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina. E hoje é o nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Então nós mudamos de ano, mudamos de década e mudamos de cenário. Estou aqui mostrando para vocês a minha coleção de girafas. E por que essa coleção de girafas? Em função de uma técnica que eu já estudei, chamada comunicação não violenta. Ela tem como símbolo uma girafa. Por quê? Porque a girafa é o animal que tem maior coração. E o objetivo da comunicação não violenta é justamente aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E essas técnicas são baseadas em que uma comunicação de coração para coração. Então ela vai ter como base dois princípios: o princípio da autenticidade e o princípio da empatia. A autenticidade é aquilo em que nós vamos fazer com a nossa verdade, passando essa verdade para o nosso interlocutor. E a empatia é a capacidade que eu vou ter de entender o que o meu interlocutor está falando comigo. A maior dificuldade nas nossas comunicações é justamente porque, para haver comunicação, nem sempre eu estou comunicando quando eu estou falando. Então, às vezes a gente fala e não comunica. E pior, não comunica bem. Então, muitos dos desastres dos relacionamentos acontecem por causa da dificuldade que nós temos de compreender o que o outro está falando e principalmente da dificuldade que nós temos de termos clareza para passar aquilo que nós estamos querendo passar. Então a comunicação, ela acontece quando tem uma mensagem e quando essa mensagem é passada para o interlocutor e esse interlocutor entende essa mensagem assim como ela foi passada. Então essa técnica é muito interessante para resolver conflitos e treina a gente para perceber as necessidades nossas naquilo que a gente quer passar e entender as necessidades do outro quando a gente está ouvindo. Então é uma comunicação com autenticidade, porque eu sou verdadeiro. E nem sempre a gente é verdadeiro, porque a gente não consegue, em função às vezes de traumas, de necessidades de ser aprovado. Então eu não sou autêntica, porque eu tenho medo de ser reprovada e da opinião do outro. E aí eu não consigo fazer uma comunicação autêntica. E essas necessidades minhas não são atendidas e, portanto, eu vou me tornar uma pessoa infeliz e vou ter uma relação e uma comunicação infeliz com o outro. Essa técnica é linda, maravilhosa e eu tenho uma relação com o que nós vamos hoje ver no Sermão da Montanha. Então, hoje nós vamos estudar o Sermão da Montanha, quando ele fala do significado das palavras e justamente do que a gente está falando, de comunicação. As palavras são uma das partes da comunicação, mas não é tudo, né? Tem a linguagem falada, mas tem a linguagem corporal e uma série de outros fatores que interferem na nossa comunicação. E nós vamos ver que quando Jesus veio aqui, ele já estava querendo ensinar isso para nós. Percebam no capítulo 5, no verso 33 de Mateus. Ele vai falar dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso,
mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Percebam o que ele já está tirando a percepção de que naquela época as pessoas juravam e em função de não ter valor o que falava. É aquela questão que a gente vê muito hoje, né? Assim, a gente fala, mas não se responsabiliza pelo que fala. Então a outra pessoa não tem como confiar. E aí eu preciso jurar para ela. E normalmente na época faziam isso em nome de Deus. E isso foi condenado justamente porque as pessoas estavam usando o nome de Deus em vão. E pior, hoje ainda a gente vê isso, né? E usam o nome de Deus para fazerem coisas e em nome de Deus, às vezes nós temos até guerras. Então Jesus já estava preocupado com isso e aí ele disse: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Não é para jurar, porque você precisa falar aquilo que você precisa falar. É aquilo que é o que você precisa, e aquilo que é que você precisa, você vai falar para a pessoa e ela vai confiar em você. Então percebam a necessidade da autenticidade, ser verdadeiro naquilo que nós falamos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, se você jurar, era para cumprir rigorosamente o juramento, só que não faziam isso. E aí estavam usando o nome de Deus em vão. Aí Jesus fala: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então nós vamos perceber que a nossa comunicação, ela vai depender da nossa capacidade de nos conhecer nós mesmos e de nós transmitirmos uma mensagem clara, objetiva e certa para outra pessoa. E essa comunicação, ela só vai ser assertiva quando eu conhecer a mim mesma, quando eu souber das minhas necessidades, porque é assim que a nossa mente funciona. A nossa mente humana, ela trata de nos atender às nossas necessidades, ela é egoísta, ela pensa somente em nós. E se eu não cumpro comigo mesma, eu não estou cumprindo com o outro. Porque se, por exemplo, no avião, aquela hora em que nós vimos, pelo menos eu só vi isso em treinamento, graças a Deus nunca passei por essa situação, numa situação de despressurizar a cabine do avião, nós precisamos colocar a máscara de oxigênio primeiro em nós, para depois socorrer, por exemplo, uma criança. Então, se nós não atendemos às nossas necessidades, nós não damos conta de ajudar ninguém. Por que nós se enganamos muito com isso? Porque ao compararmos a gente com Jesus, porque Jesus, ele era muito maior do que nós e ele não falava só pelas suas necessidades. E ele avaliava a vida e falava da vida numa perspectiva muito maior. A nossa mente humana tem essa noção de separação desde o princípio. E Jesus não tinha essa noção de separação, ele era um com Deus. A mente, mesmo ele tendo uma mente humana, a mente humana de Jesus não tinha essa capacidade de ser separada, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha, ele não tinha constrangimento nenhum, ele era livre. E essa liberdade em Cristo é que nos propicia sairmos nesse nosso nível de consciência.
humana. Na nossa mente humana, nós temos as nossas necessidades. As necessidades básicas da mente humana são certeza, segurança, variedade, mudança também, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. Então, essas necessidades básicas da nossa mente humana precisam ser, primeiro, alcançadas em mim. E quando eu estou suprida, eu tenho condição de ajudar as outras pessoas, porque em mim transborda. E se eu faço diferente, eu vou transformar e transmitir para os outros as coisas em cima da minha própria carência. E infelizmente é o que mais tem no mundo: comunicação de carentes com carentes. Muito poucos de nós têm essa capacidade de ter as suas próprias necessidades supridas. E quando Jesus diz isso, seja a nossa comunicação, as nossas palavras sim, sim, não, não. Ou seja, o sim é sim, é autêntico. E se eu sou autêntica comigo, eu vou ser autêntica com o outro. Eu vou ter capacidade de transmitir uma mensagem dizendo realmente para o outro aquilo que eu quero dizer. Agora, esse outro entender o que eu disse já não depende de mim, já vai depender do outro. Então, na comunicação, nós precisamos ter também a empatia, que é a capacidade de perceber o que o outro está sentindo, perceber se o outro realmente entendeu o que nós quisemos dizer. Então, queridos, quando Jesus diz, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno, ele está querendo dizer para nós, os cristãos, que a nossa verdadeira comunicação precisa ser autêntica e não dizermos aquilo que não realmente queremos dizer. Ele está nos chamando a uma comunicação correta, uma comunicação sem mentiras, uma comunicação sem enganos. Por que o Brasil é um país onde a corrupção corrói os nossos valores como sociedade? Porque, infelizmente, nossas intenções são ruins, malignas, quando nós estamos nos comunicando com os outros. E às vezes a gente faz isso por má fé, ou às vezes a gente faz isso de boa fé. Como assim? Porque a gente faz aquilo que a gente não sabe fazer sem querer fazer. Então, a nossa boa intenção muitas vezes nos trai. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de dizer não para alguém, porque eu tenho dificuldade de ter a minha segurança própria, eu não me sinto segura comigo mesma. Se eu não for aprovada pelo meu companheiro ou pelo meu interlocutor, eu me sinto insegura. Por quê? Porque eu vou achar que eu estou errada, que eu sou o problema. E na verdade, isso é uma questão que precisa ser tratada na comunicação, porque na verdade não é um problema meu. Um problema meu é meu. Se eu tenho essa dificuldade de falar não e não aceitar a crítica ou não aceitar uma negativa do outro, porque eu vou ficar insegura, essa questão é minha. Aí eu vou trabalhar em mim. E se eu falo para o outro e ele entende mal, eu preciso ter capacidade de explicar para o outro aquilo que ele precisa entender, como eu disse. E as comunicações, elas se enrolam todas justamente nisso, porque o nosso falar não é sim, sim, não, não. Nós nos misturamos, que às vezes queremos dizer o sim e dizemos um não, ou queremos
às vezes queremos dizer um não e não dizemos nada. E às vezes essa confusão nossa vai realmente confundir nossa comunicação e os nossos relacionamentos. E aqui é uma base pequena, mas primordial, é um princípio de que se um bom relacionamento ele só acontece quando nós somos verdadeiros, quando nós baseamos na nossa verdade e comunicamos essa verdade. Baseamos na solução e no atendimento das nossas necessidades e entendemos o outro como também nas suas necessidades. E essas necessidades bem atendidas vão promover em mim sentimentos bons. E esses sentimentos bons vão me trazer felicidade, bem-estar. E eu vou estar muito melhor para ajudar outras pessoas. Se eu não faço isso nesta ordem, eu confundo todas as coisas e nós vamos vivendo em cima de máscaras, em cima de subterfúgios. E não tem condições de nós sermos autênticos. E um povo sem autenticidade, sem verdade, não é um povo de Deus, infelizmente. Então, como povo de Deus, como cristãos, esta aqui é uma convocação primordial, é um princípio para nós cristãos. Dizermos sim quando queremos dizer sim e dizermos não quando realmente queremos dizer não. E a partir daí, cuidar dos nossos relacionamentos, porque é nos nossos relacionamentos que nós entendemos de fazer ou não uma vida de satisfação e de alegria. Para todos nós, principalmente para nós e para os outros. Então, quando eu estou feliz, eu passo a felicidade para os outros. E quando o outro é feliz, ele me transfere essa felicidade também. E aí, o mundo inteiro seria diferente. E o reino dos céus não é nada mais do que isso. Pessoas completas, plenas, tratando e cuidando de outras pessoas plenas e completas. E interrelacionando uns com os outros. Em amor, em verdade, em Cristo. Amém? Muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E até a próxima.